Caro presidente Trump, ouça com atenção. Uma posição ousada contra as ameaças comerciais, o que acontece quando duas nações vizinhas entram em conflito por causa das tarifas? Quando as potências econômicas se enfrentam, até que ponto os movimentos dos consumidores podem realmente alterar o equilíbrio? E o que significa para as pessoas comuns quando as maiores economias do mundo se enfrentam numa disputa comercial? A Groenlândia faz parte do reino dinamarquês há 800 anos. Deixe-me dizer isto de uma forma que possa compreender, Sr. Trump. A tradução pode ser direta, mas o que disse é inaceitável. O termo que utilizou não é permitido nesta casa, e haverá consequências. Simplesmente não é aceitável na Casa Democrática mascarar tamanha arrogância sob o poder apoiado pelas empresas. Na Europa, temos um mercado de milhões de utilizadores que apoiam os seus negócios, mas também valorizamos profundamente a proteção dos nossos cidadãos e os nossos valores democráticos. Se não gosta, então pode aceitar ou deixar. Pegue, na sua retórica divisiva e na sua energia masculina, e volte para casa se sentir inclinado. Não se trata apenas de uma questão de política ou de tarifas. Trata-se de defender o que está certo. Entretanto, as tensões estão a aumentar à medida que aumentam os conflitos comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá. Até onde irá esta batalha econômica e que papel poderão as pessoas comuns desempenhar numa luta tão arriscada? Em todo o Canadá, um movimento popular está a ganhar terreno rapidamente, com mais de 577 mil membros a unirem-se para tomar uma posição. A mensagem? Não deixe que as marcas americanas ditem os mercados canadianos. Os supermercados estão a começar a mudar. Os corredores estão a ser renomeados com etiquetas ousadas, Made in Canada, e os compradores canadianos estão a exibir, com orgulho, as suas compras de marcas nacionais. Isto não é apenas um boicote, é uma rebelião econômica em grande escala, com os canadianos a irem ao supermercado para expressar as suas frustrações com as políticas e ameaças comerciais do Zerowood, Iowa. A questão é: poderá esta revolta dos consumidores levar a uma guerra econômica em grande escala entre os dois países? Poderá esta reação assinalar o início de um novo tipo de rebelião em que as carteiras dos cidadãos comuns são a arma preferida? Vamos recuar um pouco para perceber a raiz desta tensão. A controvérsia começou quando o presidente Donald Trump anunciou a sua intenção de impor uma tarifa de 25% sobre os produtos canadianos, uma medida que surpreendeu muitos no Canadá. A tarifa foi vista não apenas como uma política econômica, mas como um ataque à soberania do Canadá. A par de uma tarifa ligeiramente inferior de 10% sobre os recursos energéticos canadianos, a decisão de Trump colocou o país numa situação precária, que o primeiro-ministro Justin Trudeau foi rápido a abordar. Trudeau não perdeu tempo, imobilizou as autoridades e os cidadãos canadianos, prometendo proteger a todo o custo a economia canadiana. Mas esta batalha não se limitou aos funcionários do governo. Por todo o Canadá, os cidadãos comuns começaram a posicionar-se. Novo movimento chamado Be Canadian nasceu e rapidamente ganhou força nas redes sociais. Os canadianos estavam a publicar sobre as suas experiências em supermercados, partilhando fotografias das suas compras, totalmente canadianas, e destacando marcas americanas populares como a Kraft, a Starbucks e a sopa Campbell's. Estas comunidades online tornaram-se centros essenciais para a divulgação da mensagem, oferecendo sugestões de alternativas canadianas aos produtos americanos. Os retalhistas não estavam cegos à mudança de sentimento. Os supermercados adaptaram-se rapidamente, implementando as etiquetas Made in Canada para satisfazer esta nova procura de produtos nacionais. Os consumidores estavam agora a examinar cada rótulo, certificando-se de que não estavam inadvertidamente a apoiar as mesmas marcas responsáveis pelas tarifas. Para muitos, como Peggy Chambers, não se tratava apenas do preço, tratava-se de enviar uma mensagem clara. Peggy disse: comprar o máximo de produtos canadianos que puder é mais importante do que nunca por causa das ameaças feitas pelo presidente Trump. Cada rótulo de produto tornou-se um ato de resistência.
uma oportunidade de lutar de uma forma que parecesse tangível. Mesmo em Ontário, a Federação Canadiana de Mercearias Independentes tomou a iniciativa de criar as suas próprias etiquetas, Made in Canada. Estas etiquetas tornaram-se um sucesso imediato, aparecendo em supermercados por toda a parte. Os consumidores que antes não consideravam a origem dos seus alimentos procuravam agora ativamente alternativas canadianas, mesmo que isso significasse trocar as suas marcas preferidas. Mas quão profundo é este movimento do consumidor? Quão comprometidos estão os canadianos com a iniciativa Be Canadian e quais as consequências das suas decisões? Os especialistas são cautelosos. A complexidade das cadeias de abastecimento modernas significa que nem sempre é claro se um produto é realmente canadiano ou apenas embalado aqui. Muitas empresas americanas dependem de agricultores e distribuidores canadianos, o que torna difícil para os consumidores compreenderem completamente as verdadeiras origens dos produtos que compram. Os analistas alimentares alertam que, embora boicotar certas marcas possa parecer fortalecedor, isso também poderia inadvertidamente prejudicar os agricultores e distribuidores canadianos. No entanto, mesmo com estes desafios, os canadianos continuam a apoiar o seu movimento. O desejo de fazer a diferença é claro. Seja Peggy Chambers no corredor do supermercado ou Don Profit em Ottawa, os canadianos comuns procuram formas de mostrar a sua resistência. Don, por exemplo, declarou: "O que quer que seja rotulado como canadiano será a minha escolha, mesmo que não seja a minha preferência." Este compromisso diz muito sobre a profundidade do sentimento nacional. Os canadianos estão dispostos a fazer sacrifícios pessoais para defender a sua economia. A nível político, o movimento Be Canadian está a ganhar um apoio significativo dos líderes provinciais. O primeiro-ministro de Manitoba, Wabby Kinew, encorajou os residentes a reagir, tomando decisões de compra mais ponderadas. A nível federal, o governo do primeiro-ministro Trudeau apoiou firmemente a iniciativa, apelando aos canadianos para verificarem os rótulos e escolherem os produtos fabricados no Canadá sempre que possível. No entanto, existem complexidades que vão para além da mudança de comportamento do consumidor. Os invernos rigorosos do Canadá representam um desafio significativo para a produção nacional de alimentos durante todo o ano, especialmente os produtos frescos. O resultado é que os canadianos dependem das importações de climas mais quentes, como o México e o sul dos Estados Unidos. Estas limitações sazonais representam outro obstáculo na iniciativa de um boicote em grande escala aos produtos americanos. As ramificações econômicas deste movimento são também de longo alcance. Embora os produtores locais possam ver oportunidades de crescimento, as empresas que dependem do comércio do Ciel Annuelcio enfrentam riscos significativos. Pierre Oliver, um pequeno empresário em St. Thomas, Ontário, explicou como o seu negócio de modelismo ferroviário, que depende muito do mercado americano, pode ir à ruína se as tarifas entrarem em vigor. Com 95% das suas vendas a virem de clientes americanos, teme ser forçado a aumentar os preços, possivelmente afastando os mesmos consumidores de que depende. As consequências para os consumidores canadianos também podem ser substanciais. O movimento Be Canadian pode aumentar os preços e limitar a disponibilidade dos produtos, à medida que os retalhistas se esforçam por encontrar alternativas nacionais. O aumento da procura de produtos canadianos pode forçar os fabricantes a aumentar os preços, criando um efeito cascata em toda a economia. Em suma, embora o movimento possa fortalecer a economia canadiana em algumas áreas, também pode levar a custos mais elevados para os consumidores. Em resposta à ameaça tarifária de Trump, o governo canadiano preparou as suas próprias medidas de retaliação. A primeira ronda de contramedidas tem como alvo os 30 mil milhões de dólares em produtos dos INU e as rondas futuras podem chegar aos 125 mil milhões de dólares em produtos americanos.
Estas tarifas são estrategicamente selecionadas para atingir artigos politicamente sensíveis, como o sumo de laranja da Flórida e o bourbon do Kentucky, bem como uma variedade de outros bens de consumo, desde alimentos a eletrodomésticos e veículos de recreio. Concluindo, à medida que as tensões entre o Sri Lanka e o Canadá continuam a aumentar, é evidente que os cidadãos comuns tomaram as rédeas da situação. Através dos movimentos populares, do ativismo dos consumidores e até da intervenção governamental, o Canadá está a mostrar que não recuará perante as ameaças econômicas. Mas embora o movimento Be Canadian possa parecer fortalecedor, as complexidades do comércio moderno e das cadeias de abastecimento sugerem que o verdadeiro impacto desta rebelião pode ainda não ser totalmente percebido. Uma coisa é certa: os riscos são mais elevados do que nunca e as linhas de batalha foram traçadas, não apenas nas salas de reuniões, mas nos corredores dos supermercados de todo o Canadá.